Oi, gente. Meu nome é Everaldo, sou acólito da Paróquia São Sebastião aqui de Espinosa. Então, eu ia falar hoje e me aprofundar um pouco como descobrir quais são os fatores que nos levam até o amor, entendeu? E o significado do amor é uma palavra muito complexa. Assim como o ódio também é muito complexo. Para você, tem vários patamares, vários requisitos que você precisa de atingir para atingir tanto o ódio quanto o amor. E vamos começar pelo amor. Como o que é preciso para amar? Muitas coisas que eu sei assim sobre a Bíblia, sobre Deus, eu aprendi muitas coisas que eu sei assim sobre a Bíblia, sobre Deus, eu aprendi na nossa igreja católica. Eu sou acólito, entendeu? Aí ficando mais próximo do padre, assim, eu escutando o evangelho, eu acho que todo mundo que vai na missa direto, ou vai no culto direto, e buscar a Deus com vontade própria, ou então tiver de coração aberto, ou quanto mais tiver de coração aberto, melhor, aí vai entender melhor. Então, como vou te falar, é, em João 3,16 diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que ele entregou o seu único filho para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor do nosso Deus é incomparável, incompatível com o nosso amor. Mas a gente tem que tentar nos semelhar, nos espelhar a Ele para procurar o amor no outro, tanto em adoração ao nosso Senhor e por justamente que eu tenho um significado. Vamos supor que você entende que aqui é o Pai, e realmente é o Pai. E como a gente sabe que aqui é o Espírito Santo, e o Filho está aqui, tem uma coisa que eu vou ensinar específica nessa, porque eu entendo que a cruz tinha que ser desse formato. Deus está lá no céu, a gente não consegue ver, ao mesmo tempo que Ele está no meio de nós. Mas o Espírito Santo não circula ao nosso redor, porque a gente tem que amar o próximo que está ao nosso lado. E amando a Deus, respeitando ao próximo, amando Ele, assim você conhecerá o próprio Cristo. Entendeu? Como eu vou conhecer o Cristo sem amar o outro, sem obedecer a Deus? Não tem como. E essas são várias formas para conhecer o amor. Amando o outro, adorando a Deus, respeitando, obedecendo e em tudo colocando em prática a sua vida em Cristo. Não desobedecer os mandamentos. E se acaso acontecer, procurar no máximo tempo para poder se confessar. E entrando nessa parte, uma coisa que seria muito bom é se você tiver alguma pessoa que você não perdoa ou que ela não te perdoa, peça perdão ou perdoa. E quanto mais o perdão for expressado, ele te trará um alívio, porque ninguém merece ficar de consciência pesada. Ou se você consegue, Deus tem misericórdia de você. Se você faz uma coisa e gosta de fazer, e essa coisa é errada, não tá certo.
Então, vamos passar a folha. O que mais precisamos fazer para reconhecer o amor que eu tenho no outro? Como eu vou amar o outro? Da melhor maneira é você se doar pelo outro, você colocar o seu coração no mundo, na miséria alheia, ou simplesmente simplificando, ter misericórdia. E como é ter misericórdia? Ter um pouco de simpatia, se colocar no lugar do outro, saber o que ocasionou ele fazer aquela coisa. E aí, se colocar no lugar do outro, você vai passar a pensar: qual foram os momentos que você viveram juntos? Não importa a pessoa, você é homem, você é mulher, você é ser humano. É claro, você é homem. Nesse alguns, não vou entrar em ocasiões, mas o homem se relaciona com mulher e mulher com homem. Mas a gente deve ser amigos e amar a todos. E vamos entrar, tipo assim, para você perdoar, basta você saber o que é importante para você no outro, as boas qualidades, o que ele tem de bom para você, o que você conviveu de bom com ele, ou as más qualidades, os defeitos dele, o que ele fez de ruim, ou o que ele pode fazer para você. E isso aí é uma das formas que você vai perceber como você vai perdoar ele. Digo porque nenhum defeito é tão importante quanto qualquer pessoa. É a única coisa que tem tanta importância no mundo, assim, não um pouco mais que a pessoa, mas assim, que é um objeto ou, ou uma coisa de valor, é só a Bíblia. A Bíblia tem comparação de valores porque ela é muito sabedoria. Então não há como comparar ela com um ser humano, mas assim, porque ela é a palavra do Senhor, elas são o que nós precisamos para poder amar o próximo e o que, é que nós temos que fazer para chegar ao céu. Então, você vai gostar do outro por apenas a veste, ou por ele ter um carro, uma moto, ou que ele pode te oferecer. Você já parou para pensar como nós viemos por mundo? Viemos carecas, sem dentes, nu, impróprios de merecer a graça, e mesmo assim Deus nos ama. Por quê? Por que tamanha desconfiação no respeito do outro seria ter o mesmo valor que você? Tem que olhar para o outro, não porque ele tem, mas porque justamente a mesma pessoa que criou ele, criou você. Então é passar tanto a amar a ele, quanto saber o quanto você, nós somos importantes. Dê seu próprio valor. Nós somos filhos do Criador. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, Ele nos criou para simplesmente cumprir nosso propósito aqui na Terra. Nosso propósito é muitas coisas. Pegar os seus talentos, multiplicar e devolver para Deus. O que você faz de bom não importa. Tenta usar todos eles para devolver para Deus. E assim, amando, perdoando, buscando entender os bons momentos do outro. Outra maneira que eu vou falar para você, como eu posso reconhecer os bons momentos dos outros. Conversa com o Espírito Santo. Conversa com Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Que o seu Pai em secreto te vê em secreto, te honrará por muitos. E como você vai buscar a Deus em secreto? Não há maneira certa.
simplesmente conversa com ele como você conversa com qualquer amigo. Tenha respeito, mas busque intimidade. Seja persistente, seja necessário, seja vontade própria. E quanto mais você buscar, melhor. E aos poucos ele vai te dar um sinal que você deve falar com seu amigo, que você deve falar com sua mãe, que você encontrará a pessoa certa, que você encontrará no trabalho. Deus te dá tudo, Ele é o melhor Pai. Busque primeiro os reinos dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Se Ele cuida tão bem dos passarinhos, que estão suas vestes tão bonitas, Ele fala, não são nós mais preciosos que eles, e Ele cuida tanto de um da mesma forma que o outro, por que nós vamos nos preocupar com o nosso alimentar, com o que nós vestimos? Então eu te proponho, amai ao próximo como a ti mesmo, e a sua justiça, e faça e seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para toda a glória, porque todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Por que nós vamos preocupar com as nossas vestes ou com o nosso alimentar? Porque Ele sabe que nós precisamos disso. Ele nos dará se nós pedimos. A gente não passa necessidade se a gente tiver em intimidade com Deus. Ele encontrará a pessoa para nos ajudar no momento certo. E você tem que saber procurar aonde procurar. E vamos só finalizar. Como a gente deve tratar o outro, ouvindo e procurando encontrar o Espírito Santo na conversa em secreto com Deus. Quando você procura Deus, Ele te ajudará a você filtrar os seus pensamentos e propagar o que você deve falar e não falar o que não deve. E quando mais você procura Deus para poder filtrar os seus pensamentos, como vou tratar o outro, quando vou conversar o outro, como Deus sabe de tudo. Deus te dará o sinal, Deus te dará a palavra para falar, pois Ele que te fez sua boca, Ele que te fez a palavra, Ele te prosseguirá o como necessário será a palavra para ser dita no determinado momento e com qualquer pessoa. E isso é o essencial do amor, é saber falar da maneira certa, filtrar o pensamento, saber como pensar. E todos os outros requisitos têm de ser de livre e espontânea vontade. Não tem que pressionar ou querer que aconteça antes do momento certo. Porque a cautela e a paciência é a real força do amor. Ou seja, você só conseguirá se adaptar e se adequar à sintonia do outro se você tiver paciência. Se você souber onde penetrar o coração dele para acontecer o real significado do amor, a real benevolência do Senhor, que só vem através de tudo que eu falei aqui agora. Vamos ouvir tudo, colocar em prática e amar ao Senhor nosso Deus e a sua justiça, e amar ao próximo como a ti mesmo, e tudo acontecerá no mais magnífico esplendor da tua glória. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo e venha ser cristão para sempre. Amém. Amém.